Olá, eu sou o professor André, de História, e na nossa aula de hoje nós teremos Independência dos Estados Unidos, parte 1. Eu falo parte 1 porque antes de nós estudarmos a independência dos Estados Unidos, nós temos que estudar um pouco do histórico dessa colonização inglesa, que deu origem a 13 colônias, e essas 13 colônias unidas deram origem então aos Estados Unidos. A colonização inglesa na América do Norte, ela inicia-se muito lentamente no século XVI, mas é a partir do século XVII que ela realmente se consolida. E aqui nós precisamos fazer algumas diferenciações. Quando a gente fala em colonização inglesa, nós temos que contrapor a colonização espanhola e portuguesa da América Central e da América do Sul. Por quê? A colonização espanhola e a colonização portuguesa, elas foram o que nós chamamos na historiografia de colônias de exploração, ou seja, eram colônias cujo objetivo inicial era nada mais, nada menos do que explorar o território e trazer riquezas para suas metrópoles, Portugal e Espanha. No caso da colonização inglesa da América do Norte, a econômica não foi o principal objetivo. Por isso esse formato de colonização é chamado de colônias de povoamento. Ou seja, o objetivo, na verdade, principal era fazer com que o excesso populacional na Inglaterra, por exemplo, no caso, esse excedente populacional migrasse para outras regiões, aliviando tensões religiosas, principalmente. Lembremos aí que essa já é uma Europa pós-reforma protestante, ou seja, onde as diversas facções cristãs, né, estão brigando por espaço umas com as outras. Então, a colonização inglesa da América do Norte, ela se inicia principalmente a partir do século XVII, com mais ênfase, com a criação de 13 colônias no que viria a ser a costa leste dos Estados Unidos. Essa colonização recebeu uma grande variedade de imigrantes, não apenas ingleses, mas irlandeses, escoceses, franceses e alemães também. Vários motivos e vários tipos de pessoas vieram para essas colônias. Muitos deles eram pessoas fugindo de guerras religiosas, mas também vieram pequenos burgueses e também pessoas buscando uma condição de vida melhor do que existia no Velho Mundo. Velho Mundo Europa, Novo Mundo América. Essas 13 colônias basicamente se dividiram em dois grandes grupos, as chamadas colônias do Norte e as chamadas colônias do Sul. As colônias do Sul, notadamente ali da região da Flórida, essas colônias, por essa região do sudeste da costa leste dos Estados Unidos, essa região, por ter um clima tropical semelhante, por exemplo, à América Central e América do Sul, por ter esse clima semelhante, era possível nelas que fossem cultivados gêneros agrícolas que não poderiam ser cultivados na Europa. Então, essas colônias do Sul acabaram se estruturando de maneira semelhante à colonização portuguesa e espanhola. Quero dizer o seguinte, suas principais características socioeconômicas eram a existência de grandes latifúndios, grandes propriedades de terra. Nesses latifúndios era praticada uma monocultura, ou seja, na maior parte dessas terras era cultivado um gênero agrícola, notadamente tabaco, cana-de-açúcar e algodão. E essa produção agrícola, o objetivo dela era que ela fosse vendida para o exterior. E a mão de obra, ou seja, a maior parte das pessoas que trabalhavam nessas plantações eram escravos, mão de obra escrava. Então as colônias do Sul, essas colônias inglesas do Sul, elas não eram muito diferentes da colônia espanhola e da colônia portuguesa. Já essas colônias do Norte, que estavam num clima temperado, semelhante ao da Europa, nesse território não era possível o cultivo, por exemplo, da cana-de-açúcar ou do algodão. Então não era possível o cultivo de gêneros agrícolas diferentes do europeu. Nessas colônias do Norte houve uma outra estrutura socioeconômica. Essa estrutura socioeconômica foi marcada pela pequena propriedade rural, ou seja, não existiam grandes latifúndios, eram pequenas propriedades rurais. Essas propriedades rurais, elas produziam para o chamado mercado interno e não para fora. Quando a gente fala mercado interno, ou seja, elas produziam para o consumo das pessoas que viviam nessa região. E, apesar de existir escravidão nessas colônias do Norte, a maior parte da mão de obra era assalariada, ou seja, eram pessoas livres que recebiam salário para trabalhar
nessas pequenas propriedades rurais. Conforme o tempo foi passando, essas colônias foram se desenvolvendo, um fato importante delas é que essas colônias, elas possuíam, mesmo as colônias do sul, uma certa autonomia em relação ao governo inglês. Diferentemente das colonizações espanhola e portuguesa, onde a coroa espanhola e a coroa portuguesa possuíam um grande controle sobre seus territórios coloniais, cobrava pesados diversos impostos, nessas 13 colônias inglesas, apesar de elas serem colônias e serem territórios sob jurisdição da coroa inglesa, elas gozavam, desfrutavam de uma relativa autonomia. Em certa parte, elas não sofriam muita pressão do governo inglês, eles podiam se desenvolver com certa liberdade. E é nesse contexto que vai ocorrer o chamado comércio triangular. Então, essas colônias adquiriam escravos na África, esses escravos eram utilizados nessas agriculturas, no norte e no sul, no caso do sul, latifúndios, e no norte, de consumo interno. Parte dessa produção agrícola era vendida para a Inglaterra. Essas matérias-primas, principalmente, eram vendidas para a Inglaterra. Onde na Inglaterra, essas matérias-primas eram transformadas em manufaturas e revendidas, tanto para a América quanto para colônias europeias na África. Então, esse comércio triangular, ele acabou trazendo um certo desenvolvimento econômico para essas colônias inglesas. Esses colonos começaram a adquirir e acumular uma certa riqueza e desfrutavam de relativa autonomia em relação ao governo inglês. Nós veremos na próxima aula que é justamente essa mudança em relação à autonomia política que vai desencadear a independência, a Revolução Norte-Americana e a independência dos Estados Unidos. Mas isso nós veremos na próxima aula.